Oi, pessoal. Boa tarde. Então, estamos aqui para mais uma disciplina, né? Estivemos aí no período passado trabalhando com cálculo um e na sequência a gente vai então abordar cálculo 2. Antes de a gente começar, eu quero tratar algumas informações importantes, né, a respeito do funcionamento da disciplina de cálculo 2. Tem gente me perguntando aí como é que vai funcionar a disciplina, se vai ser de modo remoto, se vai ser de modo presencial, e aí então só para adiantando as coisas, né, a gente vai ter uma parte da disciplina que vai acontecer de modo presencial, né, a partir de julho, a partir do dia 5 a gente começa de modo presencial e então esse mês de junho todo a gente vai tratar aí, as atividades ainda de modo remoto. O porquê disso, né? Por que não começar de modo presencial se todo mundo está começando de modo presencial? Porque só o professor Jefferson não começa de modo, de modo presencial. Por que o professor Jefferson ainda insiste em manter o modo remoto? Eu estou passando por uns problemas de saúde, né? E eu tinha a opção de me afastar, em definitivo, da universidade esse semestre e ficar de licença médica o semestre todo, né? Tenho essa opção, poderia fazer isso, mas pensando aí na situação que a gente se encontra hoje de dificuldade, né, para ter professor, alocar professor para as disciplinas, provavelmente vocês iriam ficar o semestre todo, ou então grande parte do semestre sem atividades, e aí iam jogar, né, se conseguissem contratar professor, ia ser lá para o final, né, do período, ia condensar de sempre lá no final do período, pegar o período de férias, e aí então pensando por esse lado, e aí também tendo ainda na possibilidade, né, a universidade, né, divulgou um documento que mantém a possibilidade de ensino remoto, né, em até 40% das atividades da disciplina, e aí então eu estou usando, né, usando isso para, de certa forma, não prejudicar vocês e também não me prejudicar nesse momento, né, porque a, a minha situação ainda está um pouco delicada, né, eu ainda tenho que fazer algumas avaliações médicas, passar por algumas consultas e eu, né, estou fazendo isso, né, aqui em Manaus, né, e aí eu vou precisar então desse tempinho aí para me organizar e conseguir retornar em julho aí para as atividades. Então pensei aí nesse meio termo, parte das atividades, né, de modo remoto, e aí a gente vai tocando a disciplina, né, no mesmo formato que a gente já vinha trabalhando em cálculo 1, por exemplo, e aí em julho a gente inicia de modo presencial, né, as nossas atividades, e eu acredito que isso não, né, prejudica vocês, né, e nem me prejudica nesse primeiro momento, né. Então a gente vai adotar o modo híbrido, né, as atividades, todas as atividades de junho até o dia 5 de julho, vão acontecer de modo remoto. E aí, na sequência, todas as outras atividades da disciplina vão acontecer de modo presencial, certo? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Essa aula inicial é aulas que eu utilizo, né, para apresentar o plano de ensino para vocês, né? A ideia aqui é trazer as informações necessárias para o começo da disciplina, né? E na aula seguinte, na aula né, de amanhã já, né?
A gente tem 3 aulas em sequência, segunda, terça e... Não, terça, quarta e quinta. 2 horas de cálculo todo dia. 6 horas de cálculo na semana. Então vamos lá. E aí na aula de amanhã, então, interrompi a linha de raciocínio. A gente já inicia as nossas aulas. Com conteúdo. É, então, a disciplina de cálculo 2 é uma disciplina de 90 horas, né? São 90 horas, por isso é 6 horas semanais. Tá? É, é uma disciplina do quarto período, né? Disciplina do quarto período, são 90 horas, tudo atividade teórica, não tem atividade prática. Pré-requisito é o cálculo 1, eu sou o professor responsável pela disciplina. Somente eu nesse momento. Nossos horários, né? Na terça-feira é o primeiro horário, né? O primeiro horário noturno, 18 às 20 horas. Na quarta-feira a gente tem de 20 às 22 horas, o segundo horário, e na quinta-feira inicia aí no primeiro horário novamente, né? O horário que foi definido como horário de atendimento para vocês foi de feira, terça-feira, o horário de terça-feira, é, do atendimento das, das 16 às 18, tá? Na quarta-feira também eu mantive o horário de atendimento, quarta e quinta, né? Das 16 às 18, 16 às 18 também, né? Tanto na terça, na quarta e na quinta, que são os horários que a gente tem de aula. Eu coloquei horário de atendimento de vocês nesses horários, nesses dias, né, da semana que a gente tem aula, tá? No, de modo remoto, né, vocês podem me procurar aí no WhatsApp, podem mandar dúvidas lá no Google Classroom, né, mandar e-mail, enfim, a gente conversa. Mas aí quando eu retornar, né, de modo presencial, é provável que eu tenha uma sala para isso. Não sei nem onde fica a minha sala ainda. Estavam reorganizando tudo lá e ainda não sei exatamente qual é, mas é provável que seja no bloco administrativo, lá onde tem biblioteca, auditório, enfim, naquele bloco. E... Mas aí eu divulgo direitinho para vocês qual que vai ser a minha, onde é que eu vou ter uma sala para atendimento, tá? O nosso link para a turma, na turma virtual, está colocado aqui. O que mais que eu coloquei? A gente tem monitor, acabei esquecendo, mas a gente tem 2 monitores. O monitor de cálculo 2. Estou fazendo confusão porque eu fiz seleção para elementar 2 e para cálculo 2. Mas, se eu não me engano, o monitor de cálculo 2 é o Alisson e o Rômulo. É, acho que são os dois. O Alisson é o bolsista e o Rômulo é voluntário, tá? Então são os 2 monitores aí que vocês vão ter também disponíveis aí para consultá-los a respeito da disciplina ou a respeito de dúvidas que surgirem ao longo do semestre aí. Geralmente eu não defino a atividade que o monitor tem que desenvolver, que tem que cumprir. Eu deixo muito a critério dos alunos buscá-los ou não, né, para essas atividades, né? Que a gente não vai definir um cronograma que eles têm que cumprir. É óbvio que eles, né, têm um horário que está tá previamente definido, que são 12 horas de atividades, 12 horas de atividades que eles têm que cumprir, né? Pelo menos
O bolsista, né, tem que cumprir essas 12 horas, mas isso fica muito a critério dos alunos da disciplina, né, procurá-los ou não para nesses horários aí, para tirar alguma dúvida ou esclarecer algum ponto que queiram em relação à disciplina, tá? Mas aí eu vou adicionar eles também no grupo do WhatsApp, pedir para eles, para que eles se apresentem, tá? E, e é isso, né? Conversem com eles, né? Se houver alguma dúvida que vocês não queiram tratar diretamente comigo, enfim. Então, em termos de ementa, a disciplina ela está estruturada da seguinte maneira, né? O conteúdo que a gente vai abordar é funções vetoriais derivadas. Na sequência, a gente vai tratar de funções de várias variáveis. Entramos na sequência em regra da cadeia. Regra da cadeia para cálculo 2 é diferente da regra da cadeia de cálculo 1, tá? Só para fazer isso em parênteses. A derivada dimensional, derivada de ordem superior, máximas e mínimas. E aí a gente entra na parte final da disciplina. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, ou as famosas EDOs, e equações diferenciais ordinárias de ordem maior que 1. Método de resolução de equações diferenciais. Entendi. Foi separado. É. Aí aqui então, esse é os tópicos que a gente vai abordar em cálculo 2, né, durante essas 90 horas de atividade. O objetivo da disciplina é esboçar curva de nível gráfica de funções, calcular derivadas parciais, vetor tangente, derivada adicional, integrais duplas e triplas. E esse objetivo, né, tem um ponto que eu tenho que abordar aqui. Na verdade, tem que corrigir isso, né? Porque essas informações a gente pega diretamente do plano político-pedagógico do curso de vocês, né? O PPC. Plano pedagógico, né? Não tem político. Plano pedagógico do curso, né? Político-pedagógico é da escola. Mas é o documento que a gente tem que estrutura o curso de Matemática e Física do ISB. E aí, essas informações, né, tem que constar no nosso plano de ensino, tal qual como está lá. Eu não posso me inovar, não posso acrescentar coisas aqui que não estejam definidas no plano, né? Para fazer isso, eu tenho que pedir, por exemplo, uma alteração nesse documento, né, no plano pedagógico, para que eu consiga, então, implementar isso no meu plano de ensino, fazer essas mudanças no meu plano de ensino. E aqui, então, o objetivo que foi colocado, esse segundo aqui, por exemplo, fala de integrais duplas e triplas, mas a gente não aborda na ementa da disciplina, se você for observar, não tem integral, né? Então, esse objetivo aqui está meio fora de contexto aqui, né? Então, tem que pedir essa correção para ser feita. Eu observei isso quando estava elaborando o plano da disciplina. Estudar máximas e mínimas das funções, isso aqui tá ok. Né? Determinar soluções de equações diferenciais também está ok. E utilizar métodos elementares para resolver equações diferenciais. Ainda tá ok. Tá? Então, são os temas que a gente vai abordar e os objetivos da disciplina que estão definidos previamente no plano de ensino. Nosso cronograma está separado aí, baseado naquela estrutura de unidade, né, que eu utilizo inclusive para definir lista de exercício e as avaliações, né? Então a primeira unidade, né, na verdade a disciplina inicia hoje, né, com a apresentação do plano de ensino, mas na sequência a gente tem do dia 1º até o dia 7 de junho a primeira unidade, que são funções vetoriais. Né? A gente vai tratar de funções vetoriais e isso vai acontecer de modo remoto. Está previsto 3 aulas, né, 6 horas aqui, para essa primeira unidade. Na sequência, a gente tem a nossa primeira lista de exercícios,
que vai ser no dia 8, vai ser de modo remoto ainda, tá? Do dia 9 ao dia 14, a gente vai tratar de funções de várias variáveis, que aí já entra na nossa segunda unidade. E aí no dia 15 a gente finaliza a segunda unidade com a segunda lista de exercícios. Tá? A nossa primeira avaliação está prevista para acontecer no dia 21 de junho. Tá? A primeira avaliação, e ela vai acontecer de modo remoto. Certo? Na sequência, finalizou a nossa avaliação, né? Acabou a avaliação. Na sequência, a gente já tem regra da cadeia, terceira unidade, finalizando aí no dia 29. Do dia 22 ao dia 29, tratamos de regra da cadeia em 8 aulas. Isso é muito. Mas enfim, vamos manter isso aqui e ver o que acontece. Quando eu defini esse cronograma, depois eu vi algumas distorções, né? Mas enfim, depois a gente vai adaptando aqui esses horários. Os horários das listas e das avaliações pode sofrer alguma alteração, né? Obviamente que isso é um plano, não é algo fixo, definido, que eu tenho que cumprir as 90 horas de atividade e o conteúdo da disciplina que tem que ser abordado, né? Essa distribuição geralmente sofre alguma alteração, geralmente eu não consigo definir, né, essencialmente o que está definido aqui, como tudo certinho, às vezes a gente precisa de mais horas de aula para uma determinada unidade, às vezes com menos hora eu consigo finalizar, por exemplo, a unidade, e assim sucessivamente, então a gente vai realocando. Mas nada que eu vou chegar e definir, por exemplo, uma lista de exercícios sem previamente comunicá-los a disso e avaliação também, tá? Isso não acontece. Mas essa alteração aí de datas pode sofrer alguma alteração aí ao longo do nosso curso. Ah, sim. Tá, e aí então na sequência a gente entra em derivada adicional, finaliza com a lista de exercício 4 no dia 12 de julho, é provável. Ah, sim, aí aqui então a gente já está de modo presencial. A terceira lista ainda é remota, tá? Mas a partir da unidade 4, que começa no dia 5 de julho, aqui eu já estou presencial com vocês, tá? Então, a partir da unidade 4, todas as atividades aí que vão acontecer na disciplina serão de modo presencial. Então, lista 4, já no dia 12 de julho, de modo presencial. A segunda avaliação também, aqui é a nossa primeira avaliação presencial. Eba! No dia 13 de julho. 13 de julho, segunda avaliação é uma avaliação presencial. A nossa segunda avaliação vai pegar, né, a unidade 3, que é a regra da cadeia, e a unidade 4, que é a derivada direcional. A unidade 3 vai ser remota e a unidade 4 presencial, e a nossa avaliação vai ser presencial. Tá? Então, fiquem atentos aí para esse detalhe. Aí finalizou então a segunda avaliação, na sequência, do dia 14 ao dia 21, a quinta unidade, a gente vai tratar de derivada de ordem superior. Do dia 27 de julho até o dia 2 de agosto, a gente, assim, a lista, né, na sequência, a lista 5, no dia 25 do 7, previsto. No dia 27 do 7 até o dia 2 de agosto, a unidade 6, máximas e mínimos, também presencial. Em agosto a gente tem a nossa sexta lista de exercícios, no dia 3, e a terceira avaliação no dia 4 de agosto. Observa que essas datas aqui, a, como a disciplina foi colocada, né, sequencialmente ao longo da semana, né, na terça, na quarta e na quinta, e as datas aí, por exemplo, de listas e de avaliação ficam muito, né, ficam coladas aí, né, um dia uma lista, no outro dia a avaliação. Mas obviamente que as listas de exercícios vão ter que entregar, por exemplo, no dia 4. Geralmente eu deixo o prazo de uma semana aí para vocês entregarem a lista de exercícios. Ah, do dia 9 até o dia 16 de agosto, a gente entra em equações diferenciais ordinárias e aí foi separado em duas partes. Depois que eu montei o cronograma, eu vi que ficou muita aula para a segunda parte. Mas a gente consegue fazer uma redistribuição aqui desse conteúdo, né?
Mas só para avisá-los que deve ter alguma alteração aqui, porque ficou para essa segunda parte que a gente vai tratar de equações diferenciais de ordem superior, né? A gente vai ter o quê? 18 horas, né? E para essa primeira parte, que é a equação diferencial de primeira ordem, a gente vai ter 8 horas, né? Talvez seja suficiente, e aqui a gente precise, enfim, a gente tem margem aí para fazer essas alterações. Então, lista 7 no dia 17/8, tratando de EDO, a primeira parte, e no dia 13/8, a nossa segunda lista, a nossa oitava lista de exercícios, tratando de equações diferenciais de segunda ordem, né? Equações diferenciais ordinárias de ordem superior a 1, na verdade, né? Ordem maior que 1. Isso no dia 13 de agosto. No dia 14 de agosto, a gente tem a terceira avaliação. Aí aqui provavelmente a gente vai ter um problema em termos de data, né? Porque a lista 8 ela está colocada para o dia 13 de agosto, né? Na verdade, nem é agosto, é 13 de setembro aqui. Eu que troquei as coisas, mas esse 13 aqui é 13 de setembro, tá? E aí o que que acontece? O período acaba dia 15, então até o dia 15 vocês teriam que entregar essa lista. E aí a gente vai pensar como é que vai fazer isso aqui. Mas a gente vai conversando até lá, tá? Porque essa lista vai ser computada, né, para o cálculo, por exemplo, da quarta nota, terceira nota não, quarta nota. E aí então nossa última avaliação parcial vai acontecer no dia 14 de setembro, que é também o último dia de atividades da nossa disciplina. O período encerra dia 15. Do dia 15 em diante, a gente tem o período de provas finais, né? A nossa prova final, nossa avaliação final, está marcada para o dia 20 de setembro, tá? Então só precisamos aí fazer uma readequação aqui em termos de. Não precisamos conversar como é que vai acontecer a entrega dessa oitava lista de exercícios, tá? Ah, porque aí está bem colado com a data da avaliação final e o final do período letivo, né? Que aí eu tenho que calcular as notas de vocês para até o dia 15 estar definido quem é que vai fazer a avaliação final e quem não vai, né? Mas a gente vai conversando aí. Tem tempo para a gente fazer essas adequações aí. Aqui, então, basicamente as informações que está disponível lá no plano de ensino, depois eu vou disponibilizá-los no formato PDF para que vocês consigam ver essas informações todas, mas o essencial é que a gente vai ter aula no formato híbrido, né? Conforme está definido em resolução, né? É possível estabelecer esse modo híbrido nesse semestre ainda. A partir desse semestre, todos os semestres serão presenciais, já está definido também nessa mesma resolução que trata disso, de modo que a parte remota não pode ultrapassar 40%. Então, organizei as atividades da disciplina de modo que a gente tenha 54 horas presenciais, né, que é a segunda parte, né, essa primeira parte que vai acontecer de modo remoto são as 36 horas, mas eu acredito que tenha menos que isso. Acabei incluindo ali depois de junho, né, ali eu acho que em final de julho, início de agosto incluí uma outra aula remota, basicamente nos dias, por exemplo, de lista de exercício. Dia de lista de exercício não faz muito sentido eu, a gente ter um encontro presencial, né, por exemplo, porque basicamente eu entrego a lista de exercícios para vocês né, resolverem, né, e dou um prazo de entrega e basicamente é isso que acontece. Vocês não vão ter que entregar a lista no mesmo dia, então não faz muito sentido que a gente tenha esse encontro presencial. Então coloquei lá também como atividade remota algumas atividades nesse sentido. Acabei não incluindo aqui, mas no, cron- no, cronograma, no cronograma que está definido no plano de ensino, que é a versão que está em PDF, ele tá bonitinho lá essas datas certinhas, tá? Ah, então, a gente vai utilizar o Google Classroom para postar as atividades nessa primeira parte que vai ser remota,
né? As listas de exercícios, as avaliações vão ser por todas lá, né? E aí a gente vai utilizar também outras ferramentas como WhatsApp, e-mails e outras informações que outras maneiras de comunicação que vocês acharem mais adequadas. Ah, aqui então, nós estruturamos a disciplina, nós não, eu, né? Estruturei a disciplina em 8, já vi que eu tinha trocado aqui, em 8 unidades teóricas de conteúdo, né? Sendo que a cada unidade a gente faz uma lista de exercícios. Finalizou uma unidade, a gente tem uma lista de exercícios e essa lista de exercícios vai ser utilizada para computar a, a né, vai ser levado em conta, vai ser levado em consideração quando a definição da nota parcial de vocês, né? Aqui o que vai acontecer? Então a gente vai ter 4 avaliações parciais e 8 listas de exercício, né? A gente vai ter uma avaliação parcial a cada 2 unidades de conteúdo, né? E 2 listas de exercício a cada 2 unidades, uma lista a cada uma unidade. Cada lista ainda obedecendo aquele mesmo critério que eu adotei em cálculo 1, por exemplo, né? Cada lista vai valer 2,5 pontos, né? No final aí a gente tem então o somatório de 2 listas de exercício, que dá 5 pontos, né? O máximo, e mais 5 pontos da avaliação parcial, né? Juntou essas 3 notas, né? Terei uma nota de 0 a 10, que vai ser definida como a nota parcial de vocês, que vai ser lançada no portal do aluno, tá? Vamos fazer isso 4 vezes, né? E vocês terão, então, ao final da disciplina, quatro notas parciais, tá? E aí vale lembrar que se a média dessas 4 notas ultrapassar 7,5, vocês já estão aprovados na disciplina de modo automático, sem necessidade de fazer prova final. Se houver necessidade de fazer a prova final, a média final de vocês vai ser calculada baseado nesse critério aqui, que é dobrar essa média parcial, ou seja, multiplicar por 2 essa média parcial de vocês, né? Obviamente que ela vai estar abaixo de 7,5, então pega esse resultado de média parcial e multiplica por 2. E soma com a nota da prova final e faz a divisão disso no final por 3, né? Ou seja, a média de exercício tem peso 2 e a prova final tem peso 1 aqui nesse cómputo de média final. E aí, a nota que ultrapassar 5 pontos, né? E a nota que vai ser definida no histórico de vocês. Os que ficarem abaixo de 5 pontos são reprovados na disciplina, né? Nota de corte aí, a nota de aprovação é 5 pontos. O que mais que eu coloquei? As referências para essa disciplina, a gente utiliza os volumes 1, 3 e 4 do curso de cálculo, tá? Do Guidoriz. Basicamente, as informações principais que a gente vai precisar tá no volume 2, tá? Além desses 3 volumes que a gente adotou como referência básica da disciplina, tem outras referências que vocês podem consultar aí também, tá? O Ávila, né, que é o que está como referência complementar, segunda referência complementar aqui, é um livro bem interessante para vocês. Tem uma linguagem mais acessível, vamos dizer assim. E aí, se eu fosse recomendar, além dos que foram colocados aqui, outros livros, eu recomendaria o Ávila. E aí tem outros que tratam só de equações diferenciais, né? Tem o cálculo B do Fleming, enfim.
São as referências complementares que estão colocadas para vocês aqui, né? Então são essas as informações que eu tinha que abordar, que tratar com vocês hoje, tá? Na aula de hoje. É uma aula mais curta, né? Só de apresentação da ementa da disciplina, do plano de ensino. E na aula de amanhã a gente já inicia o conteúdo da disciplina, senhores. Então a gente se fala amanhã, tá? Essas aulas que eu vou utilizar, né, nesse primeiro momento de modo remoto com vocês são aulas que eu já tenho previamente gravadas, né? Então, já estão disponíveis, né? Já estão disponíveis. Uma outra aula que eu vou fazer alguma modificação que eu entender que seja necessária, alguma adaptação que eu entenda que seja necessário, mas a grande parte delas vai estar já está gravada. E aí é possível que eu mencione datas, que eu mencione, né, programação da disciplina e tudo que for mencionado durante a aula, eu peço que vocês desconsiderem, né, porque é uma aula que eu estou reaproveitando de semestres anteriores, né, não faz muito sentido eu regravar, né, gravar, na verdade, a mesma aula, né, sendo que ela já está disponível, né? E aí não houve nenhuma alteração, por exemplo, na ementa da disciplina, né? O conteúdo que foi abordado lá é o conteúdo que tem que ser abordado aqui, então, do ponto de vista lógico, né, não há necessidade de fazer uma alteração, né, da aula, uma regravação da aula, tá? E aí, então, é possível que eu mencione, né, ao longo dessas aulas datas ou atividades que estejam, né, previstas para acontecer ao longo da disciplina e eu peço que vocês desconsiderem qualquer programação que eu necessite comunicar a vocês vai ser feito através do WhatsApp ou eu fixo algum aviso, alguma coisa lá no Google Classroom, mas basicamente eu vou utilizar o nosso grupo do WhatsApp para passar essas informações de datas, de lista disponível, a data das avaliações, se sofrer alguma alteração da que está prevista no plano de ensino, então comunico vocês através do WhatsApp. E eu acredito que a gente consiga, então, se entender dessa maneira, tá? Então é isso, só reforçando mais uma vez para que se desconsidere as datas e qualquer alteração, programação que eu mencione aí ao longo das aulas gravadas, tá? É isso, senhores, então a gente se fala, né? A gente vai se falando aí através das nossas ah, canais que estão disponíveis para comunicação, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, me procurem o monitor de vocês. Os monitores são dois. Se não quiserem falar comigo, procurem o monitor. Se não quiserem procurar o monitor, procurem a mim, mas não fiquem com dúvidas, tá? Espero que a gente tenha um semestre produtivo, espero que todos sejam aprovados com nota superior a 7,5 para que a gente já encerre a disciplina sem precisar ir sem ninguém precisar fazer a prova final, tá certo? Então, senhores, grande abraço a todos e a gente vai se falando aí daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho amanhã. Até mais, senhores.